Praise God. It's a joy to be here today. É uma alegria estar aqui hoje. Myself, my wife and family have recently arrived Minha here in esposa Brazil. e eu, minha família, recentemente chegamos no Brasil para morar. And we are able to bring you greetings from our brothers and sisters in Christ in England. Eu trago saudações dos nossos irmãos e irmãs lá na Inglaterra. As our sister Marcia has said, we were there for 21 years. Como a Márcia disse, vivemos lá há 21 anos. And before that, we were in Israel. E antes disso, fomos obreiros ali em Israel. And from those many years of serving in Israel, Servimos muitos anos em Israel. we are still in daily contact with our brothers and sisters in Ainda Christ there temos in contatos Israel. diários com irmãos e irmãs ali de Israel. And I know that they send you E eles greetings, também mandam from saudações de Israel para vocês. greetings from the city of the King of Kings, Saudações Jerusalem. da cidade do Rei dos Reis, Jerusalém. We are an amazing and wonderful family in Christ. Nós somos uma família maravilhosa lá em Hallelujah. Israel. Hallelujah. Today, Hoje, because of the circumstances that we are facing in the world, por causa das circunstâncias que estamos enfrentando no mundo, the Lord has put in my heart to speak about something that is so sensitive o Senhor to colocou Him. no meu coração para falar de um assunto bem sensível para Deus. Israel. Israel. I served there for 7 years. Eu trabalhei lá por 7 anos. And then the past 21 years I served as a pastor in England. Depois, esses últimos 21 anos, eu fui pastor na Inglaterra. In those 21 years in England, Nesses 21 anos na Inglaterra, I saw 20 times more Muslims come into faith in Jesus eu vi mais muçulmanos, 20 vezes mais muçulmanos crendo em Jesus than I saw Jewish people do que eu vi os judeus se Coming to voltando para Jesus Jesus. ou crendo em Jesus. during our time in Israel. Nesses 21 anos, 20 vezes mais muçulmanos se converteram em relação à conversão de judeus. And we should understand why this phenomena is happening at this Deveríamos time. entender por que esse fenômeno está acontecendo. When the religious and the majority of Israel rejected the Lord, Quando a maior parte dos religiosos de Israel rejeitaram Jesus, God had already put a veil on their heart, o Senhor colocou véu no coração deles, a veil on their understanding. véu no entendimento deles. Even the very ministry of Isaiah the prophet. Até o ministério do profeta Isaías, In Isaiah chapter 9, he was told, também Isaías capítulo 9, ele foi dito para ele, the Lord said to him, O Senhor- you're going to tell them about me, but they will, in hearing they will not hear. o Senhor disse, olha, você vai falar de mim, eles têm ouvidos, vão ouvir, mas não ouvirão. Isaías In 6. seeing they will not E see, vendo, eles não enxergarão. and in understanding they will not understand. Tendo entendimento, não entenderão. It's not the best way to begin your ministry, Não is é a it? melhor maneira de você começar o seu ministério com essa promessa de Deus. The Lord told Isaiah, O Senhor falou para when you Isaías, tell them the gospel, quando você falar da minha they're palavra, not going to be able eles to não understand. entenderão, Because the Lord has put a veil. porque o Senhor colocou um véu. When Paul speaks about this in Romans 11, Romanos 11, o apóstolo Paulo fala deste véu. Paul says that we, the church, we must not be ignorant Paulo of diz, this nós, fact, a igreja, não devemos ser ignorantes desse fato, that this blindness, que essa cegueira, this veil that stops Israel from esse véu que understanding impede que Israel entenda, and receiving their Savior e eles não recebem assim um Salvador, is a temporal veil. mas é um véu temporário. There's a day coming Porque o dia está chegando, when the Lord has saved from the quando o nations Senhor diz para as nações, His bride. a noiva dele, Then
Então he will turn to Israel. ele se voltará para Israel depois de salvar milhões e milhões And das nações. she will receive the promises Israel vai receber a that God promessa made to the que o forefathers. Senhor fez aos antepassados, aos ancestrais, And in aos Hebrews patriarcas. 11, Hebreus 11, Paul says Paulo there's a day disse, coming when all Israel, there will be a generation, a time on this earth when the whole generation alive Hebreus will 11 be diz que saved. chegará uma geração de judeus que eles vão crer. And Paul says that the calling of God on Israel e Paulo is diz irrevocable. It cannot Que a chamada de be Deus changed. para Israel ela é irrevogável. Today, the message title for today Hoje a mensagem, o título dela é is Hear the Word of the Lord. Escutem a palavra do Senhor. At the moment in Israel, Nesse momento em Israel, you've seen it on the television, você vê na televisão, you've heard on the radio. você ouviu no rádio. The Lord wants you to understand today what's happening O there. Senhor quer que você entenda o que está acontecendo lá. Having lived there, I can tell you everybody is hurting. Eu vivi lá e posso te dizer que todos estão no estado de ferimento, de dor. Israel is hurting, the Jewish people. Israel está com esta dor. Innocent Muslims are hurting. Também muçulmanos inocentes estão também padecendo. But there is a spirit at work today in Israel. Mas há um espírito trabalhando em Israel. And Satan wants to export that spirit to the world. E Satanás quer exportar aquele sentimento que é em Israel para o mundo todo. And it is a spirit of Antichrist. É um espírito do anticristo. We are in the last days. Nós estamos nos últimos dias. Jesus is returning Jesus for his está bride voltando soon. para a sua Hallelujah. noiva em breve. And you know, if you take nothing away from today, Se você não entender in your nada do que eu falo, understanding, que eu vou falar, the time is se você não short. guardar nada do que eu vou dizer, pelo menos guarda, o tempo é curto. Now is the time Agora é a hora to share Jesus de with our loved ones, compartilhar de Jesus with com as our pessoas que nós families, amamos, as nossas with our famílias, friends, aos nossos amigos, with our neighbors, aos nossos vizinhos, our difficult neighbors, aqueles vizinhos difíceis. É hora de evangelizar, even our enemies. até mesmo para os nossos inimigos. But Jesus is the only Savior. Jesus é o único Salvador. In Him is hope. Nele tem esperança. Today in Israel, Hoje em Israel, the spirit of o Antichrist, espírito do anticristo, which is prevalent que está in false religions of this world, prevalecendo em religiões falsas, but particularly in Islam, e particularmente nessa religião is a que está spirit se opondo lá. Eu não quero falar por causa da live, tá bom? that we found in Amalek, E nós encontramos esse espírito em Amalek, found in Haman, também em Amã, Antiochus e Epiphanes, também em Antíoco Epifânio. and we've seen it through world E history, nós vimos por toda a história, and not just against Israel, but against the Lord's church as mas não well. é só contra Israel. Esse mesmo espírito se levanta contra a igreja de Jesus. Did you hear what the rhetoric that was spoken just a week back from Islam? Você ouviu o que foi decretado lá uma semana atrás em Israel? We are calling for a global day of jihad. Foi chamado que tem um dia global de jihad. Global, Um dia global de jihad, not just against the Jews, não só contra os judeus, but against Christians. mas também contra os cristãos. This is how close we are getting to the Lord's return. Só para você ter uma ideia quão próximo estamos da volta de Jesus. Why should Islam or any other religion hate us? Por que Islã ou outra religião poderia nos odiar? As the church, as the followers, the disciples of Jesus, Porque a igreja, os discípulos de Jesus, we are His witnesses in the earth. nós somos as suas testemunhas, testemunhas de Jesus na terra. If Jesus has saved you
me, us this Se morning, Jesus te salvou, eu e você nessa manhã, He has left us here Ele nos- to declare Him to the nations. Ele nos deixou aqui para nós o declararmos, o anunciarmos às nações. He says in Acts chapter 1, Fala em Atos 1, verse 8, you will be my witnesses in Jerusalem, verso 8, vocês serão minha testemunha em Jerusalém, Atos 1, 8, Judea, Judeia, Samaria, Samaria and the uttermost e parts até of os the earth. confins da terra. That is the role of the church. E essa é a chamada da igreja. We are witnesses to Jesus. Nós somos testemunhas de Jesus. But Israel, Mas Israel, the Jewish people, os judeus, the descendants of os Abraham, Isaac, and descendentes de Jacob, Abraão, Isaac e Jacó, the majority of them today, a maior parte the deles vast hoje, a majority, grande maioria deles, 90 or more percent, mais de 90%, are not followers of Jesus. não são seguidores de Jesus. They do not witness to Jesus. Eles não recebem Jesus. They have animosity and hatred towards Jesus Eles and têm His followers. animosidade e ódio contra Jesus e os seus seguidores. However, Contudo, their presence in this earth a today, presença deles nessa terra hoje, they are the witnesses eles são as testemunhas that the living God of creation, que o Deus vivo da criação, that the God of Abraham, Isaac, que o and Deus de Jacob, Abraão, Isaac e Jacó, who we know as our Father in que heaven, nós o conhecemos como nosso Pai Celestial, they are His witnesses eles são as in testemunhas the earth today na terra hoje, because of their very existence. por causa da própria existência deles na terra, eles são testemunhas do Senhor. Let's read what God's word says. Vamos ler o que a palavra do Senhor diz. Jeremiah Em Jeremias 31, Jeremias 31, a very important chapter for Israel, esse é um capítulo muito importante para Israel, a very important chapter for us, the church. é um capítulo muito importante para nós, a igreja. The Lord says this from verse 10, Isaías 31, 10. hear the word of the Lord, O nations, Escute a palavra do Senhor, ó nações, proclaim it in distant coastlands. e anuncie isto nas terras distantes do mar. In my Bible it says, declare it in the isles far away. Na minha Bíblia diz, lá em terras bem distantes, nas ilhas ou terras distantes do mar. England was a long way from Israel. A Inglaterra era um lugar muito distante de Israel. Little island. É uma ilha pequena. Brazil, Brasil, this colossal continent of an island, esse país aí, esse continente, a América do Sul, é uma grande ilha. needs to be declared here. Está escrito, declare para essas terras distantes do mar. The prophets normally spoke to the people of Israel. Geralmente os profetas falavam para o povo de Israel, Here's the Lord speaking to the nations mas of aqui the o Senhor world. está falando para as nações do mundo, 2,600 years ago, 26 séculos atrás. the Lord said through Jeremiah, O Senhor falou pelo profeta Jeremias, hear the word of the Lord, O ye ouçam a nations. palavra do Senhor, ó nações, Declare it in the isles afar anunciem off, isto nas terras distantes do mar, and say, digam, he who scattered Israel will gather them, aquele que espalhou Israel o congregará, and will keep him as a shepherd does his flock. e o guardará como um pastor faz com o seu rebanho. And then the Lord speaks in the past tense, Então, as if it's already happened. o Senhor fala no tempo passado como já tivesse acontecido, The Lord has redeemed Jacob, porque o Senhor redimiu Jacó, 31:11, ransomed him from the hand of him that was stronger than he. e o livrou das mãos do que era mais forte do que ele. In this chapter, Nesse capítulo, the Lord has been speaking in chapter 30 about how he would bring his people Israel back to no himself. capítulo 30, o Senhor falou sobre como que ele congregaria de novo Israel.
And he says in the beginning of chapter 31 E ele fala bem no começo do capítulo 31 that he will be God of all the families of Israel. que ele será o Deus de todas as tribos de Israel. Jeremias 31, verso 1. He says, they shall be my people. E elas serão o meu povo. Listen to what he says, very interesting in verse 2. Veja o que o Senhor fala em Jeremias 31, verso 2. Thus says the Lord, Assim diz o Senhor: the people which were left of the sword found grace in the o wilderness. povo que se livrou da espada obteve favor no deserto. Even Israel, Eu irei e darei descanso a Israel. when I went to cause him rest. Eu vou dar descanso a Israel. The Lord speaks many times in his word about the distress, O Senhor fala várias vezes sobre about desse estresse, the judgments that desse julgamento, and punishments that would come upon his unfaithful de Israel. punições que vêm sobre Israel infiel. And here he says in verse 2, Mas ele fala no verso the 2: people which were left of the sword, those who survived. o povo que se livrou da espada, do ataque de espada. The Lord, in verse 3, listen to what he says. Veja o que diz no verso 3, Jeremias 31, 3. The Lord hath appeared of old unto me. De longe o Senhor lhe apareceu dizendo. The context is Israel. O contexto aqui é Israel. Yea, I have loved thee Com with amor, an everlasting com love. amor eterno eu a amei. Therefore with loving kindness have I drawn Por you. isso com bondade a atraí, referindo-se a Israel. And then he starts speaking about how he will build them again Aí o as a Senhor people. fala de como que ele vai reedificar Israel novamente. Verso 4. And he says that they shall plant their vines on the mountains of Samaria. Eu edificarei de novo e você será edificado, ó Virgem de Israel. Mais uma vez você se enfeitará com seus tamborins e sairá com o coro dos que dançam. Today Verso 5, mais uma vez você plantará vinhas nos montes de Samaria. the mountains of Samaria today are over the West Bank, Os montes de Samaria hoje é a Cisjordânia. by the Palestinian Authority. Também está debaixo ali da autoridade palestina. Israelis are told not to go there E os israelenses não são proibidos de irem lá, because it could cost them their life. porque eles podem morrer se visitarem a Cisjordânia. Sometimes if you rent a car in Israel, when you go there to visit the Holy Land, Mas se você for visitar a Terra Santa hoje, you hire the car and they say you cannot drive over the West Bank. eles dizem: ó, você não pode entrar na Cisjordânia, Because when an Israeli number plate is seen, porque se houver uma chapa ali de israelense, you may be mistaken for a Jew and you may be se você attacked. alugar um carro com a chapa de Israel ali e entrar na Cisjordânia, você poderá ser morto. Verse 6, for there shall be a day Verso 6, porque virá o dia that the watchmen upon Mount Ephraim shall cry, em que os atalaias gritarão na região montanhosa de Efraim: arise ye, and let us go up to Zion, levantem-se, subamos a Sião, unto the Lord our ao God. Senhor nosso Deus. Listen carefully, verse 7. Veja bem o que diz no verso 7, Jeremias 31, 7. For thus says the Lord, Porque assim diz o Senhor: sing with gladness for Jacob, cantem de alegria por causa de Jacó, and shout among the chief of the nations. exultem por causa da cabeça das nações. Today, Brazil Hoje o Brasil is a recognized leading nation in this é uma world. nação líder reconhecida no mundo hoje. Brazil has developed and it is recognized in Europe and across the world as becoming one of the world leaders. You are one of the chief nations. O mundo reconhece que o Brasil é um dos países líderes no mundo hoje. So today we are proclaiming it. Está here escrito no in verso Brazil. 7, proclamem. The Lord tells us O Senhor diz: to shout, among- cantem, proclamem louvores. publish ye, praise ye, and say, Ou seja, proclamem, cantem louvores e digam: O Lord,
Senhor, save your people, salva, Senhor, o teu the povo, remnant of o Israel. remanescente de Israel. Now you may have in your heart a love for India. Talvez você tenha no coração amor pela Índia. You may have a love in your heart for the Chinese people. Talvez você tenha um coração para os chineses. My parents were missionaries to China. Meus pais eram missionários na China, Like our dear sister here. como a nossa irmã aqui. All their life, my parents, Toda a vida dos meus pais, before they went to glory, they had a love for the Chinese. meus pais amavam muito a China e oravam muito pela China. Maybe you have a love in your heart for the salvation of the African Talvez você nations. tenha no coração o desejo de ver os africanos salvos. And whatever calling, whatever love the Lord is put in our Não hearts, importe a sua chamada e o amor que for Deus the colocou nations no of seu the coração world. por uma nação do mundo. here Aqui, he tells us no verso 7, to call to him, ele diz que é para nós clamarmos a Ele, to shout to him, gritar a Deus, proclamem, and say, "O Lord, salva, Senhor, save your people, salva, Senhor, o teu povo, the remnant of o Israel." remanescente de Israel. It's always going to be a remnant. Sempre tem um remanescente ao longo da história. There's the whole, Sempre tem. but it's only going to be a remnant that will be saved. Tem todo esse Israel, mas há um remanescente que será salvo século após século. Jesus said very clearly O Senhor to falou his own claramente people in que- John chapter 8, he says, "Unless you believe that I am he, João 8, Jesus disse, a menos que vocês creem que eu sou Ele, you will die in your se sins." vocês não crerem, vocês morrerão nos seus pecados. And it's exactly the same for us É a today. mesma coisa para nós hoje. Unless we believe that Jesus is the one who can save A us. menos que nós creiamos que Jesus é o único que pode salvar, Unless we put our trust in him a menos que nós coloquemos a nossa and confiança call nele, upon his name, a menos que nós clamemos ao Senhor we Jesus, will die in our sin. nós morreremos nos nossos pecados se isso não o fizéssemos. And throughout these ages, the Lord's own people, Israel, have been and are dying in their sins. Ao longo dos séculos, a maior parte de Israel tem morrido nos seus pecados. And here the Lord E aqui o Senhor diz, tells us to declare Ele this in the fala, nation. proclamem, cantem louvores e digam. This is a message for the church, Essa é uma mensagem para a igreja. because Islam isn't going to call out to the living God Yeah. to save Israel. Porque o Islã não vai falar, salva Israel. Hinduism isn't going to O cry out to hinduísmo God. também não vai clamar, salva Israel. Sikhism, all the other isms. Todas as religiões do mundo não clamarão, salva Israel. This is God's word for us. Essa é uma palavra do Senhor para a igreja, That in the nations, nas nações. regardless whatever love the Lord has given us for the Não salvation of importa other people, o amor que nós tenhamos por um outro povo, uma outra nação, he tells us, o Senhor nos diz, call out to him clama a mim, to save his people, clama, salva, Senhor, o teu povo, the remnant of o Israel. remanescente de Israel. In this chapter, he goes on in the next verse and following verses to say that he would bring them from the countries and the coasts of the No earth, verso 8 em diante, ele diz que os congregará de todas as nações da terra, that he would bring them back to the land. que eles voltariam para a terra. And then in verse 10, our title for today, No verso 10 é o tema do sermão hoje. he says, "Hear this, you nations of the world." Escutem a palavra do Senhor, ó nações. He's saying to us, E he diz, scattered Israel ele espalhou Israel in his wrath, in his anger, na at their sua ira, no unfaithfulness, seu julgamento. Deus espalhou Israel, and now in his mercy and his grace, e agora na sua misericórdia e graça, he would bring them back to the land, ele os traz de volta para a terra, and then he would bring them back to himself. e aí ele os trará para Deus mesmo, não só para a terra, eles se converterão. Today in Israel, there are many indigenous Hebrew-speaking
congregations. Hoje em Israel tem várias congregações nativas de fala hebraica, The Lord is saving one from a sinagogas family here, messiânicas que são crentes. one from a family there. O Senhor salvou de uma família aqui, outro de outra família ali. And the Jewish body in Christ is growing E aí in esse corpo Israel today. judaico messiânico que crê em Jesus está crescendo. And now there are Hebrew-speaking congregations in Jerusalem. Agora em Jerusalém tem sinagogas messiânicas ou igrejas messiânicas em Jerusalém, várias delas. And they are calling Nesse for momento, Jesus. eles estão clamando para Jesus. In Hebrew, they Em are Jesus, calling from Jerusalem. De Jerusalém, Jesus eles to clamam a return. Jesus na língua hebraica, clamando ao Senhor em oração. He's going to return there. Clamando para que ele volte, porque eles começaram a clamar. But he told them that he will not return there until his people call O for Senhor him. disse que ele não voltaria até que eles clamassem. Remember, in Matthew 21, Em Mateus Jesus 21, he Jesus rode disse, into Jerusalem on a donkey. e Jesus estava indo para Jerusalém naquele burrinho, We call it Palm Sunday. no domingo de Ramos, And the people, they cried out. e eles clamavam, o povo, They said, Hoshiana, Hos- Ben David, Hosanna to Hos- the Son of David. Hosana, o filho de Davi. Baruch haba b'Shem Adonai. Blessed is he who Amém, comes in aleluia, the name glória a of the Deus. Lord. E louvado seja o nome do Senhor. Hoshiana bim ramin. Hosanna in the highest. Hosana ao Deus nas alturas. And yet just 2 days later in Matthew 23, at the end of that 2 chapter, dias depois, no final de Mateus 23, after 2 chapters of Jesus being tested and tempted and argued against by the religious, depois de 2 dias que Jesus discutiu muito com os religiosos, Jesus says, you are vipers. Jesus disse: vocês são víboras. He said, you killed the prophets. Vocês mataram os profetas. You've stoned those that I sent to you. Vocês mataram aqueles que Deus enviou para vocês. How I wanted to gather you as a Como eu teria hen gathers her chicks. gostado de acolher vocês como a galinha acolhe os pintinhos. You would not let me. Vocês não me deixaram. He says, now your house is left desolate. Agora a sua casa ficará desolada. And you will not see me E again você não me verá de novo, until you say, até que você clame: Baruch haba b'Shem Adonai. bendito, Blessed is he bendito é aquele who comes in the name of the que Lord. vem no nome do Senhor. He said there's got to be a second Palm Sunday, a second event where people welcome me with that inaugural welcome. Ou seja, em algum momento os judeus vão clamar: bendito que vem em nome do Senhor. He said, I'm returning to where I've come from. Ele disse: eu voltarei para da onde eu But I'm partir. going to stay there Mas until you Ele disse: eu recognize voltarei para o Pai, estarei lá até que vocês clamem. what you've done. Até que vocês clamem. He says that in the last verse, verse 15 of Hosea 5. Ele diz isso no verso 15 de Oséias 5. He said, I will return to the place I've come from Eu voltarei para o lugar da onde eu vim, until you recognize your offense. ou seja, eu estarei onde eu estiver até que vocês reconheçam a sua fé, nesse caso, nas regiões celestiais, And na that's where he's Trindade. been, sat at the right hand of the Father for 2,000 E o years. Senhor está lá, à direita de Deus Pai, todo exaltado por 2000 anos, millennial days. por 2 milênios, And in less than 10 years, e em menos de 10 anos, the third millennial day will begin. o terceiro milênio começará depois da ascensão de Jesus em 2023. Jesus returned to heaven in the year 30. Jesus, digamos que ele subiu aos céus no ano 30. We just have another 7 years Então nós temos aí uns 7 anos. to the 2000th anniversary. Tem mais 7 anos aí para começar o terceiro milênio da ascensão de Jesus, que no cálculo dele é 2030. The third day is about to begin. Então o terceiro milênio após a ascensão de Jesus está para começar. When you get home, Quando você voltar, read what Israel's response
to what Jesus says in Hosea 5 verse 15. Read their response in the beginning of chapter 6 of Hosea. No final de Oséias 5, quando você estiver em casa, leia qual foi a resposta de Israel para o Senhor. They say after 2 days, Eles falam que depois de 2 dias, we will return to the Lord, nós vamos nos voltar para o Senhor. and He will bind us up, E Ele vai nos acolher. and we will live in His E presence. nós viveremos na sua presença. We are so close. Nós estamos muito próximos. What's going on in Israel O que today está acontecendo em Israel hoje is a battle, a spiritual battle é uma over batalha, the truth of God's word uma batalha forte espiritual em torno realmente do que diz a Bíblia. and over the truth of God keeping His promises. E é uma batalha também em torno das promessas que Deus fez e guarda, está guardando e guardará. É toda uma batalha espiritual para impedir isso. Cumprimento da palavra do Senhor. I would encourage you to read this chapter, Jeremiah Eu 31, when you get também home. quero encorajá-lo a ler esse capítulo na sua casa, Jeremias 31. In verse 31, No verso 31 de Jeremias 31. he says, "The days are coming, says the Lord. Eis aí vem dias, diz o Senhor, I will make a covenant with the house of e que Israel, firmarei nova aliança house com a of casa de Judah. Israel e com a casa de Judá. not according to the covenant I made with their Não fathers segundo a aliança que fiz com seus pais, in the day that I took them by the hand to bring them out of the land of no dia Egypt, que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, which my covenant they broke. pois eles quebraram a minha aliança. Even though I was a husband Apesar unto de eu them." ter sido seu esposo, diz o Senhor, no sentido Says the figurado dessa aliança entre Deus e Israel. But this shall be the covenant that I will make with the house Verso of Israel. 33, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. After those days, says the Lord, Depois daqueles dias, diz o Senhor, I will put my law in their inward parts. na mente lhes imprimirei as minhas leis. I will write it on their hearts. Também no seu coração as I will be inscreverei. their God. Eu serei o Deus deles, They shall be my e eles serão people. o meu povo. They shall teach no more every man his Verso neighbor, 34, não ensinará jamais cada um every seu man his próximo, brother, nem cada um seu irmão, saying, know the Lord, dizendo, conheço o Senhor, for they shall all know me. porque todos me conhecerão, From the least of them unto desde the o menor greatest, até o maior deles, says the Lord. diz o Senhor, For I will forgive their pois iniquity, perdoarei as suas and I will iniquidades, remember their e sin dos no seus more. pecados jamais me lembrarei. This covenant Esta was aliança promised to Israel. foi prometida a Israel, And until Acts chapter 10, até que Atos 10, not one single disciple of Jesus, not one of the apostles understood that we, the Gentiles, would also enjoy até this new Atos covenant. 10, os apóstolos não tinham entendido que nós, os gentios, também nos beneficiaríamos da nova aliança no sangue de Cristo. When Peter went to Cornelius, Quando the centurion, Pedro foi para Cornélio, in Caesarea, lá em Cesareia, when he went, he said, it's not even lawful for me to meet and enter the house of a non-Jew. quando ele encontrou Cornélio em Jope, ele disse, olha, vocês sabem, eu como judeu não posso nem entrar na casa de um gentil. But as Peter told Mas The Pedro Gentiles explicou aos gentios about Jesus, sobre Jesus, the Messiah, the Savior o of Messias, Israel, o Salvador de the Israel, King of o Israel, Rei de Israel. Jesus became their Savior. Jesus se tornou o Salvador de Their Cornélio e toda a sua casa, de seus amigos também. And Peter was E amazed. Pedro ficou maravilhado. Wow, Oh, what God has done Que for us, que Deus fez para He's nós, done for them as está well. fazendo para os não-judeus, para os gentios. But this new covenant, it Essa- was promised to Israel Essa nova first. aliança foi prometida a Israel, mas inclui Let's see os How? não-judeus também. how the Lord implements this new covenant in a person. Como que o Senhor implementa essa nova aliança numa pessoa? Turn with me to Exodus 36. Êxodo, Ezekiel 36. Ezequiel, 36. Ezequiel 36.
Ezequiel 36. Read this chapter when you get home. Quando você chegar em casa, lê esse capítulo também. Ezequiel 36. The Lord uses the prophet to speak to the land of Israel. O Senhor usa o profeta para falar à terra de Israel. He says in verse 1, "You mountains of Israel, hear the words of the Lord." Verso 1 diz, Ezequiel 36, Filho do homem, profetiza para os montes de Israel e diga. In verse 2, versos 2, he says that the people who are living on the land now say, "The land has become ours." as pessoas que estão vivendo na terra dirão, olha, a terra é nossa, It's our possession. é a nossa possessão. The people who it belonged to, Israel, they were scattered. It now belongs to us. As pessoas que estavam em Israel foram espalhadas, a terra agora é nossa. And then the Lord prophesies. Então o Senhor profetiza, Says these people, essas pessoas they took possession. que tomaram a possessão. He says in verse 4, "Therefore prophesy to the O mountains." verso 4 diz, por isso, ó montes de Israel, ouço a palavra do Senhor, profetiza para os montes. And he goes on to say to the mountains, Aí diz para "Get as yourself montanhas, ready. assim diz o Senhor aos montes e às colinas, aos desfiladeiros e aos vales, aos lugares desertos e desolados. Because I'm going to bring my people Se back preparem, to se their preparem, land." porque eu vou trazer o meu povo de volta para a terra. He tells the mountains in verse 8, "Bring forth branches and fruit for my people E no verso Israel." 8, profetizando aos montes, quanto a vocês, montes de Israel, vocês produzirão os seus ramos e darão seus frutos para o meu povo de Israel, o qual está prestes a vir. He speaks judgment on the people that are occupying the land. Fala de julgamento para o povo que ocupava a terra. And then from verse 16, he says Do verso these words to 16, his people Israel. ele fala para o povo de Israel do verso 16 em diante. Verse 16, "Moreover, the word of the Lord came to me, A saying, palavra do Senhor veio a mim dizendo, Ezequiel 36, 16. Son of man, 17. when the house of Israel dwelt in their own land, Filho do homem, quando os da casa de Israel moravam na sua terra, they defiled it by their own way, eles a contaminaram com seus caminhos by their doings. e as suas ações. Their ways were before me as the uncleanness of a removed Aos woman. meus olhos, o caminho deles era como a impureza da menstruação. Therefore I poured my fury upon Verso them, 18. Por isso derramei o meu furor sobre eles, for the blood they had shed upon the por causa land, do sangue que derramaram sobre for essa their terra idols wherewith they e polluted por it. causa dos seus ídolos com que a contaminaram. I scattered them among the heathen. Verso 19. Eu os dispersei entre as nações, They were dispersed amongst the foram nations. espalhados por outras terras. According to their way and according to their doings, I judged them. Segundo os seus caminhos e segundo as suas ações, eu os castiguei. And when they entered into the Verso heathen, 20. Quando chegaram as nações, wherever they went, para onde foram, they profaned my holy name. profanaram o meu nome santo. When the people, the nations said, Pois deles as nações diziam, "These are the people of the Lord." esse é o povo do Senhor, And they've gone out of the land. mas eles tiveram de sair da terra dele. God couldn't save them. Oh, Deus não pôde salvá-los. God couldn't finish the work that he Deus started não in them. pôde terminar a obra que prometeu. Sometimes Satan says that to you and me, Muitas doesn't he? vezes Satanás fala isso para você também. Call yourself a Christian, Oh, você diz que você é cristão. to think such a thing, Oh, você está pensando tal coisa. to say such a thing, Oh, você falou tal coisa. or to do such a Oh, thing. você fez tal e tal coisa. You won't make it into heaven. Oh, você não vai entrar no céu não. Don't call yourself a Christian. Oh, nem fale que você é cristão. Satan loves to accuse us. Satanás gosta de nos acusar. We know Jesus has saved us, Sabemos que Jesus nos salvou, but we're also often aware of our own sins, mas aren't we? nós estamos conscientes dos nossos pecados. But for Israel, Mas para Israel, wherever they went, were Onde- scattered in the para world. onde quer que forem espalhados no mundo,
It profaned God's holy name. Profanaram, isso profanava o nome santo do Senhor. Remember what Moses said to the Lord when he interceded for Israel at Sinai? Lembra do que Moisés falou ao Senhor quando ele intercedeu por Israel no Monte Sinai? He said, if you destroy this people, what are the nations going to think Ele of disse, you? se o Senhor destruir esse povo, o que as nações pensarão do Senhor? He says his holy name was profaned. Ele disse, o meu nome foi profanado nas nações. And here is the reason why God Esta é a razão pela qual started in a large quantity over the last 150 years in bringing the Jews back porque to nos their últimos land. 150 anos o Senhor tem levado os judeus de volta para a terra. Esse é um movimento de 150 anos. Verse 21. Verso 21. But I had pity for my holy name. Mas eu tratei de proteger o meu santo nome que a casa de Israel Which profanou the entre as house of nações. Israel has profaned among the heathen, whether they went. Which verse are you? 21. Verso 21. Mas eu os tratei de proteger o meu santo nome que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Verse 22. Therefore, Verso say 22. to the house of Israel, Verso 22. Portanto, diga à casa de Israel, thus says the Lord God, assim diz o Senhor Deus, I do not do this for your sake, não é por causa de vocês que eu faço isto, ó casa O de house of Israel, Israel, but for my holy mas name's pelo sake, meu santo nome, which you have profaned que among the vocês heathen, profanaram entre wherever as you went. nações para onde foram. The return of the Jew to the O land retorno dos judeus para a terra is for God é para Deus to sanctify His holy name. santificar o seu nome santo. It's for the sake of His holy name É- that Israel are back in the land. É em prol do santo nome de Deus que Israel voltou para a terra. The majority of Israel in the land today, the religious, A maior parte do povo de Israel, em Israel hoje, os religiosos, all the religious Jews, they hate Jesus. eles odeiam Jesus. They hate His followers. Eles odeiam os seguidores de They will Jesus. attack Eles and a- hurt our brothers in Christ. Eles atacam In the nossos irmãos em Cristo ali na terra. The secular Jews, Os judeus seculares, they're not really bothered or eles interested não at estão all. se importando que tenha judeu messiânico. They're certainly more tolerant Eles with the Messianic eles são brothers, mais tolerantes com judeus que creem em Jesus, but they're not interested in God. mas não estão interessados em Deus. So the Lord hasn't brought them back as a holy people. They're Sim. back in the land. O Senhor não os trouxe de volta como um povo santo. And the veil is still upon them. O véu ainda está nos olhos deles. The Apostle Paul says at the end of 2 Corinthians chapter 3, No final de 2 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo fala, he says, today when Moses is read, hoje quando Moisés é lido, the veil Tem- is still on their heart. tem um véu no coração deles. So today they're back in the land. Eles voltaram para a terra, And it's just a very small percentage, e 1% or só less. tem 1% dos judeus que confessam Jesus. Yeah, less than 1%. É até menos de 1%. But they're not there for their agenda. Mas eles não estão lá para a agenda deles. They're there because God has declared they will be there. Eles estão lá porque Deus disse que eles iam voltar. And now listen to what God says He's going to do. Agora ouça o que Deus vai fazer. Verse 23. Verso 23. I will sanctify my great name, Revelarei a santidade do meu grande nome, which was profaned among the que heathen, foi profanado entre as nações, which you have profaned o qual amongst them. vocês profanaram no meio delas. And the heathen shall know. As nações saberão, And the heathen shall know as nações, os pagãos saberão that I am the Lord, que eu sou o Senhor, says the Lord diz God. o Senhor Deus. When I shall be sanctified in you before their eyes, Quando eu for santificado em vocês diante dos olhos das nações,
when the Lord is sanctified in the midst of his people Israel, the nations, the religions of this world will know that there is Quando eu one santificar God. o meu nome no meio do povo de Israel, as nações saberão quem eu sou. Islam will fall. Por isso que Israel está lá. All the other religions will fall. The world will know there is one God. Para que assim o povo saiba que tem um Deus só, as nações saibam que tem um Deus só. It says here, the heathen shall know that I am the Lord. Está escrito, as nações, os pagãos saberão que eu sou o Senhor. When I am sanctified in you before Diz their o Senhor eyes. Deus, quando eu manifestar a minha santidade diante delas por meio de vocês. Praise God. Verse 24. Verso 24. For I will take you from among the Eu os heathen, tirarei do meio das nações, dos gather you pagãos. out of all the countries, Eu os tirarei de lá, eu os congregarei And de bring todos you- os and países, bring you into where? de todas as nações, eu os trarei de volta para a sua própria terra. Where is he going to bring them? Aonde que Deus iria trazê-los de volta? I will bring you into your own Final de land. verso 24. Trarei de volta para a sua própria terra. Their land that God gave to their Para a terra que forefathers Deus deu para os as an patriarcas, eternal inheritance. como uma herança eterna. He will bring them into the land. Então Ele os trará de volta para a terra. They're in the land today. Eles estão na terra hoje. Over 99% do No- not believe in Jesus. Mais de 99% não creem em Jesus. Verse 25. Verso 25. Then Então I will sprinkle clean water upon you. aspergirei água pura sobre I vocês, shall clean you e vocês ficarão from all purificados. your filthiness. Eu os purificarei And de from todas all as your suas idols, impurezas, de I todos will os seus cleanse you. ídolos. That's what he did to you and me when he saved us. É isso que Ele fez conosco quando Ele nos This is salvou. how he implemented the new covenant in our É lives. assim que Deus implementou a nova aliança no sangue de Cristo na nossa vida. Drew us to himself. Ele nos atraiu para Ele. He washed us clean by the word. We Ele, heard it ele and nos believed. purificou pela palavra, ouvimos e cremos. We called upon his name to Nós save us. clamamos ao Senhor, Ele nos salvou. Verse 26. Verso 26. A new heart. Eu lhes darei Also um will I give coração you. novo A new spirit will I put e within porei you. dentro de vocês um I will espírito take novo. away your stony heart Tirarei out de of your vocês flesh. o coração de pedra I will give you a heart e lhes of darei flesh. um coração de carne. Isn't that what he did to you and to Não foi me? isso que Ele fez com você e comigo? He changed our hearts. Ele mudou o nosso coração. And then see, he says, verse 27, I will put my spirit within you. He Ele- gave us his spirit. Ele diz, porei dentro de vocês o meu espírito. Ele pôs em nós o espírito dele. And wrote his word, his laws in our E hearts. farei com que andem nos meus estatutos e guardem e observem os meus juízos. See, everything that he's promised to Israel, which in the majority is still to happen. É a promessa que ele fez a Israel em Jeremias 31, e a maior parte ainda está nas trevas, mas ele está cumprindo em nossas vidas. We have entered into this promise. Nós estamos vivendo essa promessa. He came and cleaned us. Ele tem nos purificado. Forgave us of our sins. Ele perdoou os nossos Gave pecados. us a new heart to Nos love deu um him. novo Put coração his para amá-lo. spirit within us. Ele colocou o espírito That dele witnesses dentro de nós. with our spirit. E agora o espírito dele está no nosso That espírito. we belong to him. Agora Hallelujah. nós pertencemos a ele. Aleluia. There's a day coming when Israel Mas o will dia está experience chegando this. que Israel também Praise receberá God. o espírito de Deus. He says in verse 27, I will put my spirit within you Verso 27. Porei dentro de vocês o meu espírito and cause you to walk e in my farei com que statutes. andem nos meus You estatutos. shall keep my judgments Guarde e and do observe them. os meus juízos. You shall dwell in the Verso land 28. Vocês habitarão na that terra I gave your que eu dei fathers, aos seus pais. and you will be my people, Vocês serão o meu povo and I will be your e eu God. serei o seu Deus. Praise God. He's going to keep his promises Ele to vai Israel. cumprir as suas promessas para Israel. Do you know if the Lord does not keep these promises Sabe to que se o Israel, Senhor não cumprisse essas promessas para Israel, how do we know como que nós saberíamos that he'll keep his promises que to Ele us? cumpriria as promessas que Ele fez para nós? Here is the problem in Israel today. Esse é o problema em Israel hoje.
Israel are on their journey, not just back to the land, but back to Israel their está God, nessa jornada our God. que voltou para a terra, mas precisa voltar para Deus agora, o nosso Deus também. They're on their journey. Eles estão nessa viagem. They don't understand they're on this Eles journey. não sabem que eles estão nessa viagem. The secular Jew has no knowledge and no interest Os judeus seculares não têm nenhum interesse in em the things Jesus. of God. Não tem nenhum interesse. And the religious Jews, E os judeus the religiosos, veil is still on their e o hearts véu and está no minds. coração and deles e understanding. mentes, eles não entendem. They are the blind leading the blind. Eles são os cegos concerning guiando os cegos. These promises. Diante dessas promessas, eles estão cegos. But Satan knows it. Mas Satanás sabe. Jesus says he's not going to E return. Jesus disse: eu não voltarei Jerusalem. para Jerusalém. He's not returning to this earth Eu não voltarei para essa terra until his people Israel call for até que him. o seu povo Israel diga, And so throughout history, até que o povo clame: bendito que vem em nome do has Senhor. used groups of people and even nations to try and destroy, exterminate Israel. Satanás tem usado grupos de pessoas e nações para tentar destruir Israel. Because see, if he could destroy Israel, Mas se eles conseguissem destruir Israel, so that these promises, these prophecies are not fulfilled, essas promessas não se cumpririam. then God would be a liar. Então Deus seria um mentiroso. Satan knows it. Satanás sabe disso. If he can thwart, if he can stop Se ele conseguir the plan parar and e purposes of lutar contra os for propósitos the e planos de Deus, salvation of mankind, com referência à salvação da to humanidade, stop the salvation of e Israel, parar a salvação de Israel, to stop Jesus returning to sit on ele the throne estaria of sim David parando a volta de in Jesus Jerusalem, on this earth. ali para Jerusalém. All he needs to do O que ele precisa fazer is destroy the Jews. é destruir os judeus. And now they're back in the E land. agora eles voltaram para a terra. And now they're back in E Jerusalem. agora eles estão de volta em And Jerusalém. now some are calling for Jesus E to agora return alguns from estão Jerusalem. clamando para o Satan Senhor: knows volta para Jerusalém. His time is thought short. Então o tempo agora é curto. At the moment, No momento, it's Hamas. o problema hoje é Hamas. And Iran has promised Hezbollah will join the fight from the north. O Hezbollah está dizendo que vai entrar também no conflito. God's word actually says, as the day come in, A palavra do Senhor diz que os dias estão vindo, that the nations of the world are going to come against que as nações se Israel. voltarão contra Israel. You can read what happens on that day. Você poderá ler o que vai acontecer naquele dia. You read Zechariah chapter 14. Você pode ler Zacarias 14, Read it when you get home. quando você chegar em See what's going to casa. happen when the Você- nations of the world come against Você lerá lá o Israel. que vai acontecer quando as nações se voltarem contra Israel. See what the Lord does in that day. Veja lá o que Deus fará nesse dia. Our hope A nossa is in esperança the Lord Jesus Christ. está no Senhor Jesus. We stand on God's word, Nós estamos aqui firmes na palavra de Deus. not our emotions, Não nas nossas emoções, not on our thoughts or considerations. We must não em stand nossos pensamentos e considerações. God's Estamos firmes aqui na palavra do Senhor. 7 years I was in Israel. 7 anos eu estava em Israel. I saw some, but not many Jews come to E eu salvation. vi alguns judeus vindo a serem salvos por Jesus In England, na Inglaterra. during the last 21 Nos years, últimos 21 anos eu vi também, I saw more Muslims mas eu vi mais muçulmanos come to faith in Jesus in 1 month em um mês than all the years in do Israel. que todos os anos que eu vi lá em Israel, judeus se convertendo. Eu vi mais muçulmanos se convertendo na Inglaterra do que vi judeus se convertendo para Jesus em Israel. The veil is still over Israel. Então o véu ainda está sobre o coração deles. The Lord says through Paul in Romans 11 O Senhor fala através de Paulo em Romanos 11 that this veil has come over Israel que esse véu está sobre Israel until até the fullness of the Gentiles até que tenha come essa into the plenitude de conversão de gentios de todas as nações, de não judeus de todas as nações. Esse é um número que Deus sabe,
quando será a plenitude de conversão dos gentios. And Paul then writes, and then Aí Paulo diz, então Israel will be saved. Israel será salvo. The Lord is showing grace O to the Senhor está nations. mostrando graça these para as days. nações nesses dias. You could say at the expense of his people. Pode Israel. até dizer às custas dos judeus que estão com o véu no coração deles. Everyone's hurted in Israel today. Todos estão assim, estado de dor, aflição e angústia em Israel hoje, todos. 3 weeks on from that attack, 3 everyone is semanas, exhausted. 3 semanas depois daqueles ataques, todos estão 2 exaustos. cities have been evacuated. Duas in the cidades já foram evacuadas ali de Israel. Sderot in the south, Sderot. Stuot, uma cidade, foi And totalmente evacuada porque estava próximo ali dos territórios. Just last 2 days in the north, Kiryat Shmona, 20,000 Jews are moved from their 20 mil homes pessoas de uma cidadezinha no norte agora because também of foram Hezbollah evacuados rockets. porque eles estão só a 2 quilômetros dos foguetes do Hezbollah. And Israel don't know why they are hated so much. E Israel não entende porque eles são tão odiados. And the militants, E os militantes, Islamic militants, militantes islâmicos, they probably don't understand why they hate Israel. nem eles so entendem much. porque eles odeiam tanto Israel. They have the spirit of Amalek. Eles estão lá cegos. It's spiritual. É uma coisa espiritual. God's word, we read it. A palavra do Senhor Jeremiah nós lemos em Jeremias 31. We read it. The Lord says, cry out for the O Senhor salvation. fala, clame a salvação dessas pessoas. We need to cry out Nós temos for que them. clamar por eles. We need to finish. Vamos terminar. Go to, let's just turn to the end of Ezekiel 38. No finalzinho de Ezequiel 38, He says, speaking of Israel, falando ali de Israel, verse 23, verso 23. neither shall they defy themselves anymore with their idols. 23. The 37, 23. 37. 37. Okay. 37, 23. Israel, neither shall they defy themselves anymore with their idols. Ezequiel 37, 23. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, Nor with their detestable nem com as things, suas abominações, nor with any of their nem com transgressions. qualquer das suas transgressões. But I will save them out of all their Eu os dwelling livrarei de places. todas as suas wherein they apostasias have em que sinned. pecaram. I will cleanse them. Eu os purificarei. So shall they be my Assim people, eles serão o meu povo. and I will be their Eu God. serei o Deus deles. And David, my servant. Verso 24. O meu servo Davi. Ezekiel wrote this Ezequiel escreveu isso over 300 years after David had died. 3 anos depois que Davi tinha morrido. 300 years or more after Ou David had mais de died. 300 anos que Davi havia morrido. Ezekiel writes of Jesus. He calls him David, E my aí servant, referindo-se ao will be Messias king como Davi, meu servo. over them. O meu servo Davi, o Messias, reinará sobre They eles. shall have one shepherd, it's E Jesus. todos eles terão um só pastor, que é And they shall Jesus. walk in my judgments Andarão nos meus and juízos, observe my statutes guardarão os meus and estatutos do them. e os observarão. And they shall dwell in the land Verso 25, habitarão na that terra I've given unto Jacob que my dei ao servant, meu servo Jacó, wherewith their fathers have na dwelt. qual os pais de vocês They shall habitaram. dwell therein, Habitarão nela, they and their children, ele e os seus their filhos, children's e os filhos children, dos seus filhos, and my servant David para shall sempre. be their prince. E Davi, meu servo, será o Forever. príncipe deles para sempre. Hallelujah. God is a faithful God. Deus é um Deus fiel. He will keep this promise. Ele vai guardar to essa Israel. promessa para Israel. We were in Jeremiah. Nós lemos em Jeremias, In 32, he says this. He says, I will bring them back to the land and settle them in the land. eu os trarei de volta para a terra e os estabelecerei Jeremiah ali. 32, 41. Jeremias 32. 32, 41.
He said, I will rejoice over them. Eu vou me regozijar sobre To do eles, them neles. good. Farei bem para I will eles. plant them in the land. Eu vou plantá-los na terra. With my whole heart De todo o meu coração farei isso. and with my whole soul. E com toda a minha alma farei isso, diz o B'kol Senhor. libi uvkol nafshi, with my whole heart Com and todo my o meu whole coração soul. e com toda a minha alma, diz o Senhor. This is the only time in God's Essa word única vez na palavra do Senhor that He will do something que Deus fala with que vai his fazer whole alguma heart coisa de todo o coração and His whole soul. e com toda a alma. Do you see how sensitive this issue Veja is? como esse assunto é bem sensível. So today, E hoje we've received blessings from nós Israel. recebemos bênçãos de Israel. We've entered into the new covenant. Nós estamos na nova aliança prometida à casa de That was Israel, promised to them. no sangue de Jesus. Nós também somos perdoados, salvos e We've been recebemos o washed Espírito clean. Santo. Our sins have been forgiven. Os nossos pecados foram perdoados. He's given us a new heart. Ele nos deu um novo coração, Given us a new spirit. nos deu um novo espírito. Paul says we owe them a debt. Paulo diz, olha, nós somos devedores a He eles. says if we received blessings, Se spiritual nós blessings from them, recebemos that we bênçãos should bless espirituais them even in vindo de physical Israel, ways. nós deveríamos abençoá-los até mesmo fisicamente We have a falando. debt of gratitude to them. Nós temos uma dívida de gratidão para com Israel. 3 things to pray for 3 coisas para orar. from God's word. Pela palavra de Deus, Jeremias Jeremias 31:7. 31:7. Cry out to the Lord. Clame ao Senhor. Say, oh Lord, Diga, Senhor, save your people Israel. salva o teu povo Israel. Because when they're saved, Porque quando eles estiverem salvos, forem salvos, the Muslims deceived by Islam Os- will know that the God of os Israel muçulmanos is God. também terão um encontro real e pessoal com Jesus. Israel's salvation will be for the blessing A of the world. salvação de Israel trará salvação para o mundo todo, até para os muçulmanos. We're told in Psalm 122 verse 6, Salmo 122, 122, 122 says, diz, pray ore for the peace pela paz of Jerusalem. de Jerusalém. What we're praying for is we're praying for this Prince of Peace, David, the servant of Nós Most High, to oramos para que esse come and príncipe sit da on his paz, throne. o chamado Davi, profeticamente o Messias Jesus, seja o príncipe da paz deles. But Gabriel promised to Mary, you'll have a son, Olha, he'll be given the throne of his father David, and shall rule over the Gabriel house of falou para Israel. Maria, você ficará grávida e dará à luz um filho, o nome ele será chamado Filho do Altíssimo, herdeiro do trono de Davi. Pray for that to happen. Ore por isso também. And finally, the Lord tells us Por mim, por fim, o Senhor in diz Isaiah 62 verses 6 and 7 to give him no rest. Isaías 62, eu esqueci o verso. He says, I've put watchmen on your walls, O Jerusalem. Eu vou colocar vigia sobre ti, Jerusalém. Shout. Which verse? 6 and 7. Ok, 6 e 7. And they will never be silent day or night. Sobre as suas muralhas, ó Jerusalém, pus guardas que jamais se calarão, nem de dia nem de noite. You Vocês who call on the Lord, que farão com que o Senhor se lembre, give yourselves no não rest. descanse, nem dê a ele descanso, And give him no rest até que restabeleça Jerusalém until he establishes e Jerusalem a ponha por objeto de louvor and na makes her terra. praise in the earth. E estabeleça Jerusalém, a ponha de objeto de louvor na 3 terra. things 3 coisas, For então, us as the nations. para nós orarmos. Pray for the salvation of Israel. Pela salvação dos judeus, Pray for the salvation of the Muslims. pela salvação dos muçulmanos. Many of them are just trapped in a deceit. Muitos deles estão sem conhecimento. They're hurting today as well Eles também estão sofrendo because of the lies of their false teachers. por causa das coisas que eles têm acreditado. Give him no rest Não dê descanso ao Senhor
Pray for the peace of Jerusalem. Ore pela paz de Jerusalém. Call upon the name of the Lord. Lord, be merciful to your people. Clame ao nome do Senhor. Senhor, tenha misericórdia. Save your people Israel. Salva o teu povo Israel. Save the nations. Salve as nações, Senhor. Time is short. O tempo é curto. Lord, save our own people, Brazil. Senhor, salve o nosso povo, os brasileiros. Lord, give him no rest. Lord, save my family. Senhor, salva minha Save família. my children. Salva meus Save my filhos. brothers and my Salva sisters. meus irmãos e irmãs. Save my parents. Salva os Save my meus friends. pais, meus amigos. Give him no rest Não dê descanso ao Senhor, until his name, até que o nome his dele, holy name, até que o nome is dele, sanctified in all the earth. até que o nome dele seja santificado. Let's pray. Vamos orar. Let's pray. Let's pray. Father in heaven, Pai celestial, we thank you for your word. nós te agradecemos pela tua palavra. We thank you that it is ever established in heaven. Obrigado que ela está mais do que estabelecida no céu. We thank you, Lord, Te that we can agradecemos, depend Senhor, upon you. que nós podemos depender do We Senhor. thank you, Lord, your word is a rock, a A foundation tua for our palavra lives, é uma our faith, rocha, é uma and fundação our trust in you. para a nossa fé e confiança no We Senhor. thank you, Father, Nós te for your Son, agradecemos, our Pai, Savior Jesus, pelo nosso Salvador Jesus, our Lord and our King. nosso Senhor e o nosso We thank Rei. you, Father, for this wonderful new covenant Nós that te you, agradecemos por opened essa to nova us. aliança a qual nós fazemos parte. that you saved us, Que o Senhor nos salvou and you call us your e own. o Senhor também nos chama teu povo. Father, this day, Senhor, we would remind you of your people nesse Israel. dia nós lembramos o Senhor do teu povo Israel, Lord, that you would fulfill your para que o promises to Senhor your people cumpra as tuas Israel. promessas para eles. Lord, you lift the veil off their Que eles hearts. levanta esse véu que está no Lord, coração that you would deles, save them from the para que o Senhor sword. salve também os judeus. Lord, save them from the sword. Salva o Senhor da espada, Save them from the enemy. salva-os do And inimigo, draw them to yourself. atraia-os para o Let them enter Senhor. into your promises. Oh, que eles entrem nas tuas promessas. Lord, we would stand in the gap for the E que Muslim. nós também oramos pelos Lord, for those muçulmanos. people trapped in Oh, that eles deceit. também não têm entendido, Oh, Lord, Senhor. set those people Salva-os, free. Senhor. Lord, reveal your Son to them. Revela, Senhor, a tua palavra para eles. Lord, we would pray for the peace of Jerusalem Nós this oramos day. pela paz de Jerusalém. Oh, Lord, that your peace would prevail. Oramos in- para que a tua Lord, that paz you would prevaleça. intervene into this present Oh, situation. que eles entrem na tua presença também, Senhor. Lord, send peace. Senhor, traga paz. Save lives. Salva vidas. Save souls. Salva vidas, Senhor. Lord, and use us. E usa-nos, Senhor. Lord, help us to proclaim this word in the Senhor, nations. ajuda-nos a proclamar a tua Here in palavra this nas land. nações. Lord, that your church, the Que a bride, tua igreja, a will noiva de understand Cristo, venha entender how sensitive this issue is to you. como esse assunto é tão sensível e How importante para o Senhor. important this is to you. Como esse assunto é tão importante para o Senhor. That you should declare you will do these Que o things with your whole Senhor, heart and your whole que o Senhor soul. declarou que fará isso de todo o coração, de toda a alma. Help us, Lord, to be your faithful children Ajuda-nos a ser a In teus our filhos understanding. fiéis, in our understanding, entender in our e declarations. nas nossas Help us, declarações, Lord, to walk in your ways. que as nossas declarações Help us tenham to be entendimento, faithful que nós servants. andemos nos teus caminhos. Lord, we pray E nós oramos that your blessings will come upon us. as tuas bênçãos, que as And tuas upon bênçãos venham sobre our nós, homes and our para as families. nossas famílias e lares. Lord, we pray that your Oramos. blessing will come upon your people Oramos para que as Israel. tuas bênçãos venham sobre o their teu povo homes and their Israel. families. Venha também sobre as famílias Lord, for the de nations of Israel the e das world nações to do bow mundo. down to false gods, Oh, que essas nações false estão teachings, adorando falsos idolatries, deuses, and in falsos sin. ensinos. Lord, Que eles send encontrem o blessings, send Senhor. salvation to Que eles the nations. encontrem o Senhor. Aleluia. Use us, Lord, Usa-nos, as Senhor. instruments in your hand, Oh, with usa-nos, this wonderful Senhor. gospel message of Que salvation. que esse evangelho maravilhoso chegue nas nações. We ask these things Nós oramos in the name of no Jesus. nome de In Jesus. the name of Jesus. No nome de Jesus. While our eyes are closed, Enquanto os nossos olhos ainda estão fechados,
Is there someone here? Será que tem alguém aqui And you're not certain. que você não está muito certo? You don't know if you received the new heart Você não sabe se você recebeu um novo coração or a new spirit, ou um novo espírito, but you've heard mas você ouviu and you believe e você creu and you know Jesus is the only e Savior. você sabe que Jesus é o único Salvador agora. But today Mas hoje you're not certain. você não está muito certo que você tem um novo coração, um novo espírito. Jesus will say to you now, Mas Jesus diz para você agora, agora, today hoje is the day of é salvation. o dia da salvação. Today is the day of salvation. Hoje é o dia da salvação. He says, whoever calls on him Ele diz, shall be saved. quem o invocar será salvo. One day Israel will call on him Um dia Israel vai and will invocá-lo be saved. e será salvo. Today, Hoje, is there anyone here se houver alguém aqui and you want to invite him, you want to que call on você his quer name? invocá-lo, If that's you, se é você, just acknowledge him. então reconheça que é você que precisa clamá-lo para ser salvo. Just say, Lord Jesus, Então fala assim, Senhor Jesus, I know you are the Savior. eu sei que Tu és o Salvador. I know you are the only way. Eu sei que o Senhor é o único You caminho. are the truth. O Senhor é a verdade. You are the eternal life. O Senhor é a vida eterna. Lord, this day, Hoje, Senhor, be my Savior. seja o meu Salvador. Come and be the King Venha, of my seja o life. Rei da minha vida. I give my life to Eu you. dou minha vida para o Senhor. I want your purposes, Eu quero os Teus your propósitos. plans Eu quero os Teus planos. to be fulfilled in my life. Que sejam cumpridos em minha vida os Teus planos e os Teus propósitos. And let me know now E que eu saiba agora that I belong to you. que eu pertenço ao Senhor. Give me your spirit, Lord. Dá-me o Teu I Espírito. invite you, come, Lord. Eu te convido, venha, Senhor. Be the Lord God of my Seja life. o Senhor da minha vida. I give my life back to E you. eu dou minha vida de volta ao Senhor. I ask this in the name of Jesus. Eu oro no nome de Jesus. Amen. Amém. If you said that prayer, Se você fez essa oração, speak with one of the pastors here. fale com um dos pastores aqui da igreja. Know today Saiba que hoje Jesus' salvation Jesus é a salvação. is yours. A salvação de Jesus é It's sua. ours. Amém. Hallelujah. Aleluia. Praise God. Aleluia. What a Glória a Savior. Deus. Aleluia. Amen. Amém. Hallelujah.